Fala pessoal, o GM Evandro aqui, voltamos com o episódio 71 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com. Agora nessa faixa dos 1900 aos 2000. Eu sei que é uma faixa que muitos jogadores têm curiosidade aí de saber o que fazer, né? Tem uma galera que quer chegar nos 2000 de rating, acho que é uma marca legal ali. Não sei se é o seu caso, se você quer em algum momento passar esse rating, ou se você já passou os 2000. Mas sempre chega muita mensagem pra mim, pessoal falando que queria passar os 2000 de rating. Então, nessa faixa aqui eu quero dar bastante dicas aqui pra você que algum dia quer chegar nessa faixa, beleza? Bora começar aqui então esse nosso episódio de hoje. Só dar um recado, galera. Eu vi as mensagens de vocês aqui no último vídeo que eu falei da volta das lives de quarta aqui no canal. Os nossos treinos de quarta, e eu vi que vocês curtiram a ideia, teve várias sugestões legais de temas também. Então vamos voltar com as nossas lives nessa quarta-feira. Então, a princípio, 8 da noite seria o horário aí das nossas lives. Eu vou colocar uma enquete aqui na nossa comunidade até para ver qual horário que vocês acham legal. E ainda não defini o tema também. Então, de repente, se você tem mais uma sugestão de tema que você quer ver nessa volta das nossas lives aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou ver aqui todos os comentários. De repente, o seu tema pode ser o da primeira aula, beleza? Bom, bora começar aqui então esse episódio de hoje. Vou colocar para jogar aqui. Então, na primeira partida, vamos jogar de pretas. Eu já ia fazendo um C5 aqui automático, levando para as posições de siciliana. Mas vamos de E5, que eu tenho jogado bastante o E5 aqui no desafio, para jogar essas posições mais abertas. E vamos enfrentar aqui uma italiana. Se você joga E5, provavelmente você vai enfrentar muita italiana. E aqui ele tá jogando uma posição de um gambito, né? Ele tá jogando aqui um... Vai virar um gambito escocês, um ataque Max Land. Ainda não tá claro o que vai acontecer aqui com a abertura que vai surgir. No fim virou essas posições... Eu não sei exatamente qual é o nome que seria uma italiana, né? Eu acho que chamam de ataque central, talvez, da italiana, da Jucopiano, quando joga dessa forma. Bom, mas uma coisa é importante nessas posições, você sempre reagir no centro, tá? Então, independente do nome da variante, o nome não importa. É importante você saber reagir na posição. Então, aqui depois de G5, D5 é o lance que você precisa ter em mente jogando essas posições. Porque se você mexer o cavalo, você vai perder tempos com a mesma peça. Então, o D5 acaba sendo um lance bem importante para contra-atacar. Então, ele jogou E5, D5 contra-atacando aqui no centro. O B5 é o lance mais usual nessa posição. Vamos colocar o nosso cavalo aqui em E4. Esse cavalo fica muito bem colocado. E agora, quando eu jogar C por D4, eu tenho dois lances. Tenho o bispo B4, cheque, que vai simplificar um pouco a posição. E tenho também o bispo B6, que agora esse bispo ele fica pressionando aqui o peão de D4. Eu posso combinar com o bispo G4, por exemplo, para começar a pressionar esse peão. Bom, vamos ver como que ele vai jogar aqui. Talvez cavalo C3 possa ser uma ideia. Porque ele quer que eu troque para fortalecer o centro. Bom, eu vou jogar cavalo toma C3. E agora a questão é como criar contra-jogo, né? F6 é um lance que pede para ser feito. Mas ainda não sei se é o momento por conta desse bispo aqui em B3. Mas é um lance muito típico dessas posições. O problema é que se eu jogar F6 direto, peão toma, dama toma, tá caindo o peão de D5, né? Então vou ter que preparar um pouco esse lance. Eu vou fazer aqui o lance bispo F5, desenvolvendo a peça. E aí, por exemplo, se ele fizer um bispo C2, que é um candidato aqui, aí sim o F6 pode chegar com mais força, né? Bispo G5, dama D7. Tá difícil de fazer ali o F6 com esse bispo em G5. É um lance que eu queria fazer, mas não vai ser tão fácil. Talvez eu tenha que tentar ativar o meu bispo, ativar minhas peças de outra forma. De repente tentando fazer aqui o C5. Uma manobra pode ser cavalo D8, cavalo E6. O cavalo fica bem colocado aqui.
Outra manobra pode ser um cavalo A5 para cavalo C4, mas eu não sei exatamente o que esse cavalo vai ficar fazendo ali em C4. Ele tá bonito, mas não tá ajudando tanto assim na posição. Mas cavalo D8 E6, apesar de ser a casa ideal do cavalo nessas posições, não vai chegar tão bem como o meu bispo ali em F5. Eu teria que fazer um lance de espera aqui. Eu vou de cavalo A5, então. Cavalo A5 com a ideia de entrar com o cavalo em C4. Mas o principal aqui é fazer o C5. Eu preciso criar contra-jogo no centro, né? Se ele tomar em F5, dama F5, beleza. Ele tem um candidato interessante aqui que é um cavalo H4. Esse lance parece bem interessante. Porque eu teria que jogar bispo C2 e tá vindo um cavalo para F5 depois. Mas no fim ele jogou um bispo E3 que não parece uma ideia muito interessante. Ele quer evitar o C5. Ele percebeu que eu tô querendo jogar o C5 para criar contra-jogo. Mas não parece grande coisa esse lance. Até porque ele deu um pouco de sentido pro meu cavalo. Bom, ele veio com o cavalo H4 agora. E... bispo C2... bispo C2, né? Vamos de bispo C2. E agora F6. Para criar contra-jogo. Vamos de F6. São as duas rupturas que eu tenho. Então, assim, quando você quer criar contra-jogo, abrir linhas para suas peças, é importante você olhar para essas rupturas, que são esses pontos de contato entre os peões, né? Então, aqui eu tenho duas rupturas, F6 e C5. Então, C5 é para ativar o meu bispo de B6. F6 é para ativar a minha torre de F8. Eu quero colocar essas peças para jogar. Bom, vou jogar a torre toma. E aparentemente minhas peças estão bem colocadas aqui. Essa é uma coisa que eu até falei no último vídeo, né? Quando você estiver jogando, é importante você ficar de olho nas suas peças para as peças ficarem coordenadas, ficar uma peça ajudando a outra, né? Aqui a gente fala da harmonia entre as peças. Então aqui aparentemente minhas peças estão em harmonia, né? Eu vou jogar agora um torre F7. Que eu posso pensar em jogar, por exemplo, um torre F8, C6, voltar o bispo para o jogo. O cavalo está muito bem colocado, preciso só dar uma coordenada agora. Se eu olhar para a posição das minhas peças, a pior peça é esse bispo de B6, né? Então precisa ativar esse bispo logo. Bom, jogou dama E2. Torre 8 ganhou um tempo na dama, mas depois de dama H5 ele vai chegar com torre E1. Não sei se melhora tanto assim. Vou fazer primeiro aqui um bispo A5. Tocando no peão de C3, porque talvez ele tenha que deixar uma peça passiva na defesa desse peão. E aí sim eu posso pensar num torre 8 agora. Acho que agora faz mais sentido esse lance, um torre 8. Porque essa torre ficou escrava na defesa do peão de C3. Ele jogou dama H5. A princípio não tem nenhuma ameaça concreta. Eu vou jogar com C6 para de repente voltar o bispo para o jogo. Fica ali a opção desse bispo voltar em algum momento. E como melhorar essa posição? Uma coisa que seria interessante seria trocar as damas, né? Se eu trocar as damas, é uma posição que fica muito confortável de jogar. Bom, agora ele voltou o cavalo para F3. De repente eu posso melhorar as minhas peças, fazendo aqui um dama F5, por exemplo. Eu fico de olho em E5, ameaça um H6. Tenta ativar um pouco as minhas peças, né? Agora ele jogou esse dama H4, que eu acho que não é uma boa ideia, porque eu tenho aqui um torre E4, já ameaçando a dama. Se ele jogar dama G3, bispo C7, e a dama tá quase sem casas, vai ter que jogar um... ele praticamente fica perdido. Se ele jogar dama H5, eu jogo H6. E aí, será que ele perdeu uma peça aqui já? Uma coisa boa de você deixar suas peças bem colocadas é que, assim, às vezes sua posição é tão boa que naturalmente
vai surgindo lances bons e vai surgindo temas táticos na posição. Aqui ele me deu uma peça, mas já não tinha muita alternativa, né? Eu acho que de qualquer forma ele ia perder uma peça. Então, uma coisa que ajuda muito, você pode ver aqui nessa partida, nas últimas partidas, e vendo nessa fase de jogo, é esses conceitos de jogo posicional. Porque se você observar essa partida, eu não precisei fazer nada demais, assim, do ponto de vista tático, por exemplo, né? Eu fui só melhorando as minhas peças. Então, eu fui melhorando, 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 até que um momento surge a tática, né? Então, surgiu aquele torre E4, a dama ficou sem casas, né? Claro, ele podia ter jogado coisa melhor de repente, né? Mas, por exemplo, igual eu falei. Só que os dois lances estão perdendo, né? Acho que ferrou mesmo. Torre E4, dama G3, minha bispo C7, cavalo E5, cavalo E5, bispo E5. Ainda não perdi a peça. Ia perder material, mas não ia perder a peça. Ia ficar com os dois peões a menos, eu acho. Depois eu volto aqui para mostrar certinho. Mas é isso, chegando nessa faixa aqui dos 1900, 2000, uma coisa que ajuda muito no seu jogo é a questão da estratégia. Então, conforme você vai melhorando os seus conhecimentos estratégicos, vai ficando mais fácil a sua vida aqui nessa faixa, né? Você pode às vezes dominar seu adversário estrategicamente. E mesmo se, assim, você não tiver um conhecimento muito profundo de estratégia, só de pensar nessa questão das peças estar em harmonia já ajuda bastante já. Bom, vou tomar aqui de cavalo e depois de cavalo F3 ele vai acabar levando mate, né? Bom, essa questão de estratégia que eu falei aqui, esses conceitos de estratégia, às vezes o pessoal não conhece muito bem, conhece mais a tática, né? Faz os exercícios de tática. De repente você quer conhecer mais sobre estratégia, esses conceitos, como eu falei, da peça mal colocada, como melhorar a peça, a deixar as peças em harmonia, né? Eu vou deixar o link aqui do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode treinar comigo, com outros grandes mestres também. E lá você vai ter acesso a uma série de cursos e aulas para o seu nível sobre estratégia também, né? E também dos outros temas. Mas você pode já desenvolvendo essas habilidades, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, e chegamos ao final dessa partida. Ele abandonou aqui. Vamos fazer a revisão. Vamos ver o que aconteceu. Segundo o Stockfish. Bom, então vamos colocar aqui na revisão. Deixa eu colocar aqui até a linha da revisão. Vamos ver como que ficou a precisão primeiro. Então, 76,2 de precisão para ele, 90,5 aqui para mim. E agora vamos voltar aqui no tabuleiro, vendo a análise com o peixe, ver o que ele acha da partida. Então ele jogou essa espécie de italiana, esse gambito aqui com C3. Eu não aceitei o gambito, né? Joguei cavalo F6. Primeiro lance importante na abertura, o D5 já reagindo no centro. E esse bispo B3, como eu falei ali, quando ele jogou, não é o mais preciso, né? Bispo B5 é melhor. Joguei bispo B6, ele não gosta do meu bispo B6. Ele acha que bispo B4 cheque é melhor. Mas bispo B6 é perfeitamente jogável, né? É o segundo lance aqui do computador, né? Ele exagera demais aqui, dando uma interrogação para esse lance, né? Daí, roque, cavalo C3. Caramba, ele não gosta de nenhum lance meu aqui. Ele prefere bispo G4. Bispo G4, cravando aqui o cavalo de F3. E se jogar cavalo toma D5, tá tendo um cavalo toma D4, né? Tudo bem. Aqui eu concordo com o Stockfish. Aqui eu concordo com ele, porque realmente depois de cavalo C3, BC3, a questão é, se meu F6 não chega bem, esse peão em C3 ele fortaleceu bastante o centro, né? Então eu tive que fazer umas manobras para conseguir criar contra-jogo. Mas interrogação é um pouco forte aqui, né? Porque, só para ter uma ideia, na posição, bispo G4, ele dá 0,27 para as brancas. É uma leve vantagem, quase nada de vantagem. Quando joga cavalo C3, BC3, essa vantagem ela vai para 0,40. Então, também é uma leve vantagem. Então, isso aqui é muito legal você ficar ligado se você faz a revisão da sua partida,
Porque muitas vezes ele dá interrogação só porque não é o primeiro da máquina. Mas isso não quer dizer que é um lance ruim. É um lance perfeitamente jogável. O que é um lance ruim? É um lance que já vai te deixar bem pior na posição. É um lance que de repente está pendurando alguma coisa, né? Então é legal entender isso. A avaliação aqui ele viaja muitas vezes, né? Bom, joguei bispo F5, desenvolvendo, bispo G5, dama D7. Ele gosta da posição das brancas aqui, tá dando um 0,60 aqui para as brancas. Cavalo H4. Esse cavalo H4 é um lance que eu vi ali que poderia ser bom. Jogou bispo C2. Cavalo A5. Ó, outro ponto aqui é o que eu tava falando, né? Bispo por C2, dama C2, ele acha que é o mais preciso. Mas, por exemplo, cavalo A5 é que ele fala que é um erro, né? Mas é um lance normal também. A posição continua ali 0,30, né? Posição super equilibrada. Jogou bispo E3. Cavalo H4 realmente eu acho que era melhor. Cavalo H4 com a ideia de fazer um F4, F5, começar a expandir, passar esse cavalo para F5. Jogou bispo E3, cavalo C4. Qualquer dia eu posso até fazer uma live aqui com vocês para explicar melhor como usar essa revisão aqui, você entender melhor os lances. Porque eu acho que muitas vezes o pessoal faz a revisão e fala: nossa, eu tô errando tudo, eu tô fazendo tudo. Tudo é errado, tudo é uma imprecisão aqui, mas de repente você tá fazendo uma boa partida, uma partida normal, só não tá jogando o primeiro lance da máquina, né? Bom, aqui ele jogou cavalo H4, bispo C2, dama C2, e aí chegou o F6, o F6 chega muito bem aqui na posição, é o lance que eu queria fazer há muito tempo. Trocou, e aí o computador já começa a gostar da posição das pretas, né? Ele dá uma levezinha ali para as pretas. É que agora eu tenho uma melhor estrutura de peões, e as peças estão muito bem colocadas. Joguei ali bispo A5, torre C1, torre E8, dama H5, C6. Vamos aos pouquinhos, aquele joguinho posicional, melhorando as peças. Cavalo F3, e aí dama F5 já é um pouco incômodo aqui para ele. Ele tinha que voltar o cavalo para H4, né? Só que aí dama D3 já... Porque o lance que ele fez aqui, o dama H4 já perde. Aqui já tem uma vantagem decisiva já para as pretas. Que ele deixou muita peça pendurada. Que a dama ela tá escrava na defesa das peças, né? E a dama tá sem casas também. Então, torre E4. O detalhe é que se jogar dama G3, eu tenho bispo C7. Inclusive tem torre G4 aqui também, né? Dama H3 e dama por F5, dama por F3 agora, ganhando a peça. Então não dá para fazer o dama G3, perde muito. Tem tanto torre G4 quanto o bispo C7. E dama H5 tem H6. E não pode tirar o bispo porque tá cravado. Aí ele jogou dama H3 e simplesmente acabou a partida. Peça inteira a mais, sem estresse aqui. Então o joguinho posicional deu certo. Depois acabou rápido aqui nos próximos lances, né? Bom, então essas são algumas dicas que você pode usar aí, de repente, nas suas partidas. Lembra que galera que tá querendo chegar aos 2000 vai ter que incluir essa parte de estratégia, que é ficar ligado na harmonia das peças, as peças bem colocadas, como melhorar as peças aos pouquinhos. Então, até uma determinada faixa de rating, você consegue ir ali só com a tática, basicamente, né? Tática, conhecendo as suas aberturas, conhecendo de repente um pouquinho de estratégia, mas chega um determinado ponto que a estratégia vai ser fundamental para você conseguir continuar subindo, né? E aí nessa faixa aqui é o momento, beleza? Bom, então é isso, galera. Vamos chegando ao final desse vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais e a gente se vê no nosso próximo episódio da série. E não esquece de deixar aí nos comentários qual tema você quer ver na nossa live, essa volta das nossas lives nessa quarta-feira, beleza? Bom, vamos ficando por aqui então e até a próxima.